Deus todo o universo. Tanto tempo com a vossa mente que me dá para que acompanhando o Cristo, nosso Rei, estamos lutando com ele para o celeste. Ele que vive reina, Deus certo. O Deus esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, caminhava à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou do Betsagé, em Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide à povoação aí em frente, e ao entrarmos nela, encontrareis o ventinho preso, e ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar se o soltais, respondereis: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, disseram-lhe os donos: por que soltais um jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Trouxeram-lhe então a Jesus e, estendendo as suas capas sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse sobre ele. Enquanto Jesus avançava, o grupo estendia as capas do caminho. E quando ele se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E diziam: bendito o que vem como Rei em nome do Senhor. Paz do céu e glória das alturas. Alguns fariseus, no meio da multidão, disseram-lhe Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, gritarão as pedras. Palavra da salvação. Este primeiro momento da vivência deste mesmo franco não é meramente um ritual e tampouco nos pode fazer olhar para um ramo de oliveira que, noutros lugares, representam palmeira e noutros lugares representam o mérito. Isto tudo tem seu significado. As oliveiras, certo, são próprias da nossa região e que nos faz lembrar as oliveiras lá do mundo das oliveiras, por onde tudo passou. O incluir, em alguns casos, se inclui palmeiras, tem significado a cada um destes elementos. A oliveira é um símbolo da paz. Recordamos do ramo de oliveira que a pomba depois a palmeira é o símbolo do martírio. É assim que os mártires, sempre de Santa Rubia, portanto sobre os mártires que nós conhecemos a sua imagem, tem um ramo de palmeira, a palma do martírio. Por isso, a palmeira, no final,
o testemunho, martírio, ou testemunho também do Senhor pecado. E como outras vezes se inclui Edgar do Campo, Paulo dos Cantos, Alegrinho, Alfazema, tantas outras ervas, exatamente para fazer, nós temos que darmos conta, fazíamos aquilo que o Papa formulou de uma forma tão bonita numa das últimos textos das encíclicas dele. Conseguimos juntar a economia integral, a nossa união à natureza e a natureza em comunhão connosco. Por isso, este momento de fazer a reflexão, este momento para nos colocarmos aqui, a Igreja liga certamente a primeira Igreja Martim para a Igreja atual, que faça assim se lembrar o nosso testemunho, de sermos presença de paz, de sermos presença em martírio, de sermos presença em comunhão com a natureza. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que clamava Jesus, cidade santa de Jerusalém. Antes de dar à conventa, não pensamos isto um gesto mágico e tão pouco superficioso. A conventa lembra-nos do batismo. Uma outra coisa, nós não estamos a lançar água benta sobre ramos. Estamos a lançar água benta sobre batizado. Vamos ver isto. Senão, daqui a pouco tempo, andamos a botar água benta no ramo, pode ter azar. O lançar água benta é compromisso. É água batismal.
Temos só os brancos, não? Chama o cantor. Pode pegar o primeiro, tá?
Bendito, bendito que vem, em nome do Senhor. Este é o Senhor, este é o Senhor de todos. É poderoso, que vai da sua vida. Você
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para salvar a humanidade quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz, fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me graça de falar com um discípulo, para que eu sabia dizer uma palavra de alento aos que andavam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti, nem recuei um passo atrás. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arranjavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me isolavam e cuspiam, mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça. Confiam no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve se é seu amigo. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes,
e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos. E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levantaram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse tributo a César e dizendo ser o Messias Rei. Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam. Amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu e, ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia.
Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo e disse-lhes: Trouxestes este homem à minha presença como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não, uma vez que não o mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Portanto, vou soltá-lo, depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhes soltar um preso por ocasião da festa, e todos se puseram a gritar. Mata esse e solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo Pilatos que lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos falou-lhes pela terceira vez: Mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte. Por isso vou soltá-lo, depois de o mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que tinha sido metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para a levar atrás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo, e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e às colinas: Cobrimos. Porque se trata assim a madeira verde, que acontecerá a seca. Levavam ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se és o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele, aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinha sido crucificados insultava-o, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio, e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito, todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia. Mantinham-se à distância, observando estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Esta liturgia da palavra, neste domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, coloca-nos em sumário aquilo que, ao longo desta semana, e particularmente nos 3 últimos dias, no designado Tríduo Pascal, de quinta, sexta e sábado, será depois desenvolvido com mais atenção, pormenor e convite à meditação. Escutamos na primeira leitura um texto do profeta Isaías, onde, 500 anos antes de acontecer, o profeta anunciava uma tal figura, um servo de Deus, servo de Javé, que teria, e vamos escutar ao longo destes dias, os 4 cânticos do servo de Javé, um deles, o que escutamos na primeira leitura, onde se percebe o dramático da vida e da figura de Jesus, já com 500 anos antes de isso acontecer. Depois, um belíssimo texto na segunda leitura de um hino cristológico com que São Paulo resume o mistério de Jesus. Cristo Jesus, que era da condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se igual aos homens. Isto é, o mistério da encarnação de Jesus. Porque é que Jesus veio até nós? E o texto do Evangelho apresenta-nos a parte final da narrativa do evangelista São Lucas sobre este mistério da paixão e morte de Jesus. E por isso valerá a pena, nem que seja de forma breve, olhar para várias das figuras que nos aparecem neste texto, para ver se cada um de nós se consegue não só rever, mas também deixar tocar por estas figuras. Primeiramente, logo 2 figuras da vida político-social. Pilatos, o representante do poder romano na Palestina, e Herodes, um governador que fez variadíssimas avarias, entre as quais mandou matar João Batista. E deste modo, estes 2 que simbolizam o poder sociopolítico vão se conciliar com mais as forças do Sinédrio para que Jesus seja condenado à morte. Isto nos põe hoje, como tantas vezes e de tantas formas, as forças sociopolíticas se põem e conciliam para perseguir Jesus nos cristãos que perseguem. E nós não podemos esquecer-nos deste pormenor. Hoje, agora mesmo, milhares, se não milhões, de cristãos são perseguidos. E nós andamos nesta paz podre, de cada um faz o que lhe apetece e quando lhe apetece. E tantos cristãos, bastará olhar para a Palestina, que desapareceram, mortos, fugiram, tiveram que refugiar-se. Os poderes, quando se unem até contra Deus, têm as suas consequências. Depois, a outra figura, já após Jesus ser condenado e carregado com a cruz, é um tal Simão de Cirene. Um Simão de Cirene, ou Cireneu, quase que nos fala de um alguém, um chamado Simão, que veio de fora, de Cirene, que era uma cidade pagã, e que, como acontece em tantas terras, quando alguém vem de fora, assume a alcunha da terra de onde veio. Este Simão de Cirene que vai ajudar Jesus
a levar a cruz, é representado na maior parte dos quadros da Via Sacra como sendo um africano, de tez africana, já aí abrindo-nos à diversidade, e o sinal que ele dá é de ser discípulo de Jesus. Ele leva a cruz não à frente, mas atrás de Jesus. Depois, outras figuras como as mulheres de Jerusalém. E as mulheres de Jerusalém, o evangelista, o único que nos fala destas mulheres de Jerusalém, é exatamente São Lucas. O lugar da mulher no ministério de Jesus. Como isto se torna importante perceber, não tanto nas linguagens feministas, mas na linguagem de feminino, do feminino no contexto da fé e do cristianismo. E elas que se apiedam de Jesus, que se compadecem e choram por ele, e Jesus volta-se para elas e diz-lhes: não choreis por mim, chorei antes por vós e pelos vossos filhos. Convertei-vos. Estais a ver um condenado, não fiqueis só na fachada do condenado. Percebei o que está por trás. Aqui encontramos exatamente esta vivência da compaixão, vivência do sofrer com os outros. E como nós hoje corremos o risco tão simples quanto isto, de nos endurecermos, sofre o problema dele. Como indo há dias ouvi uma frase que não sei quem é, nem me importa, mas sei que é ofensiva à dignidade humana. Quando uma daquelas intervenientes nas declarações televisivas teve a distinta vergonha de dizer: é muito melhor as árvores do que as pessoas. Falava dos jacarandás de Lisboa. Há árvores venenosas, mas que eram mais importantes do que as pessoas. É isso. Hoje trocamos os critérios. As avezinhas, os passarinhos, os cãezinhos, os gatinhos, as arvorezinhas, sejam elas o que forem, são mais importantes que as pessoas. Questionemos os nossos critérios. É por isso que Jesus diz: cuidai, arrependei-vos, não fiqueis só na fachada. Depois encontramos Jesus com dois malfeitores, já crucificados. E nós sabemos, se não sabemos, é bom que saibamos que a crucifixão era o castigo mais duro que se podia fazer a uma pessoa. Era a forma de castigar os escravos. Nunca um romano podia ser crucificado. E Jesus é crucificado, pendurado na cruz. E não fiquemos assim naquelas coisas muito melodiosas. Não. Jesus foi mesmo crucificado. Hoje quer-se apresentar assim um Cristo light, um Cristo que não sofreu, um Cristo muito bonitinho, um Cristo de olhos azuis e só falta pôr cabeleira loira. Jesus com dois malfeitores. Cada um deles simboliza a forma de entender o sofrimento e até o mal que fez. Um regateia, outro pede perdão. O que regateia diz: então tu, que és o Messias, o Filho de Deus, mostra agora, tira-nos da cruz e sai tu também. Jesus não saiu da cruz. Jesus não se salvou a si mesmo. Jesus aceitou dar-se por nós para ser o nosso Salvador. E por isso as três frases que Jesus diz na cruz, segundo o evangelista São Lucas, são reveladoras. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Diz ao
ladrão arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. Terceiro, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estas três frases, havemos, se Deus quiser, meditá-las com mais atenção no contexto da Sexta-feira Santa, sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. E por último, encontramos o centurião. Esse comandou as tropas romanas e que, do texto diz, diante daquele espetáculo, diz, verdadeiramente este homem era justo. São Marcos diz-nos, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E o centurião romano confessa e abre o coração a tudo o que Jesus lhe ia trazer, a tudo e tantas coisas, inclusive no nível da literatura e do cinema, nos fizeram recordar esta passagem. Bastará ver o Ben-Hur, bastará ver outros filmes dessa época, ou a essa época atribuídos, para percebermos como foi importante para mesmo os que não eram crentes passarem a acolher Jesus. Então nós que aqui nos reunimos neste dia, somos chamados exatamente a perguntar a Jesus: o que é que eu tenho de mudar? O que é que eu tenho de passar da religião do exterior para o encontro contigo, Senhor? O que é que eu tenho de deixar de olhar para mim e olhar para os outros? Numa palavra, em que é que eu tenho de me converter? Que o Senhor nos dê a graça de vivermos este tempo de celebração da Páscoa, da passagem dele na nossa vida e da passagem da nossa vida para ele. Em comunhão de fé, rezemos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste domingo de Ramos e da Paixão, contemplando a Cristo nosso Salvador, que entrou em Jerusalém para levar a sua cruz, oremos a Deus nosso Pai pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça. E rezemos confiadamente dizendo: ouvi-nos, Senhor.
para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja anunciem com a palavra e com a vida que Jesus é o Salvador do mundo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis das nações em toda a terra trabalhem pela justiça e pela paz e promovam os valores fundamentais da vida, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens e as mulheres que estão doentes encontrem na paixão do Redentor um sentido para o seu sofrimento, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aqueles que não sabem perdoar escutem Jesus, que, na hora da agonia, pediu ao Pai o perdão para os seus algozes, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis na nossa comunidade paroquial, unidos em esperança àqueles que já partiram, entrem na oferenda pascal de Jesus Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Lembramos em sufrágio nesta Eucaristia Maria da Glória dos Santos Vaz Saleiro, Pais, Amélia Rodrigues Lima, Quitéria da Conceição Amorim, Capitão, Maria Lúcia Vieira de Santos, Sérgio Alves Cepa, Júlio Manuel Capitão Rei, Olívia de Jesus Martins Meira, Pais e Sogros, Maria Cândida Vaz Saleiro de Abreu, marido e filhos, António Alves Peixoto, Maria da Glória dos Santos Neiva, Maria Fernanda Vaz Saleiro Amorim e mãe, António Lima Afonso Sampaio, Manuel Barros Flores, António Fernando de Areses e Cepa. Confiemos ao Senhor as nossas intenções mais pessoais. Senhor nosso Deus, ao escutarmos a leitura da Paixão, também nós nos reconhecemos naqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar. Dai-nos a graça de reconhecer com que violência o nosso pecado vos rejeita e com que humildade vós nos amais. Por Cristo nosso Senhor. O peditório de hoje é todo ele, desde as intenções das missas a todo o resto, para a renúncia quaresmal da nossa Diocese de Braga. Este ano polarizada para dois sentidos, para as dioceses de Bafatá e Guiné-Bissau, da Guiné-Bissau, bem como para o Fundo de Esperança de Solidário. Será triste que, havendo irmãos nossos que precisam de ajuda, ponhamos cêntimos no ofertório.
pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade.
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não se diga que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra de ressurreição.
que existes tu. Lamento sem nunca de paz, mas existes tu. Estrela polar és tu, a estrela segura tu. Minha vida existe porque existes tu. Gira a tua volta em função de ti. Não importa quando, onde e o porquê. Tudo gira a tua volta em função de ti. Não importa quando, onde e o porquê. Oremos. Saciados com estes sons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim que pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Olhai benignamente, Senhor, para a vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora há um momento que os escoteiros querem fazer, fazemos-lo no final da celebração, mas já como um momento posterior à celebração. Portanto, passamos a fazer isso. Vamos? Avancem. Porque só terei 7 minutos para poder estar cá. Podem sentar-se, que assim certamente poderão seguir melhor. Realizamos hoje a terceira edição do prémio Chefe António Cepa, que destaca o escoteiro que foi eleito por todos como o escoteiro do ano. O chefe António Cepa foi nosso escoteiro ao longo de 33 anos e foi um dos dirigentes que mais se destacou em todo o percurso escotista. Por isso, a criação deste prémio. Chamo para a entrega do prémio a nossa chefe de agrupamento, Olívia Pena, a esposa do António Vera e os seus filhos, a Miriam e o Afonso, e o nosso assistente de agrupamento, Padre Sílvio. Pretendemos, com este prémio, honrar todo o percurso escotista que o António fez no nosso agrupamento e que, ao longo de um ano, este escoteiro seja um exemplo para os restantes escoteiros e dirigentes. O escoteiro do ano é também para todos nós, equipas de animação do agrupamento, um exemplo, pois passa a ser, durante um ano, um conselheiro das atividades gerais do agrupamento e contribui com a sua opinião para tomarmos decisões importantes na vida do agrupamento. Agradecemos aos escoteiros que já foram distinguidos e que continuam a ser nossos conselheiros nas atividades gerais. A Filipa Saleiro, o Telmo Pena, a Filipa Agra e o Samuel Lima. Sem mais demoras, o escoteiro do ano 2024-2025, Prémio Chefe António Cepa, é Teresa Margarida Cepa Viana. Vai receber das mãos da chefe de agrupamento uma mochila de caminhada, uma mochila para acampamento, uma almofada insuflável e um colchonete autoinsuflável. Recebe das mãos do nosso assistente de agrupamento o diploma de escoteiro do ano e ainda um vale de 25 € para descontar em atividades.
recebe das mãos da Vera, da Miriam e do Afonso uma lanterna, um porta-chaves e o quadro com a inscrição do escoteiro do ano. Parabéns, Teresa, és a escoteiro do ano 2024-2025. Com a lista que já tem, mais uma, daqui a pouco tempo vai ser preciso pôr aí uma coisa na porta para dizer as quantidades que é para que haja mais incentivos a outros serem tanto ou melhores. Que ao longo deste tempo de Semana Santa disponhamos do nosso tempo para celebrar Jesus e concretamente teremos aqui na sexta-feira às 3 horas da tarde a adoração da cruz. E o 3 horas da tarde tem a ver com o que dizia o texto do Evangelho. Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde. Quando alguém da nossa família morre, seja a hora que for, lembramos essa hora. Que sejamos também para com Jesus minimamente gratos, como somos para a nossa família. Desejando para todos um bom domingo, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.